Bom dia a todos, bom dia a todas. Bom dia para você também que está assistindo a gente pela TV UFMA no Maranhão. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado e Investimentos. Hoje, quinta-feira, dia da nossa tradicional entrevista. Então, a gente vai trazer um convidado especial para falar de políticas públicas e catástrofes. Então, vai ser aí uma entrevista muito especial para vocês. Mas a gente também tem outros dados para trazer hoje. Então, vamos falar de negociações salariais, como é que ficaram os reajustes, segundo o DIEESE. Vamos falar também da CNI e da sondagem industrial, que acabou aí melhorando suas expectativas, e tem também todo aquele fechamento dos mercados e abertura que vocês já estão acostumados. Mas antes de tudo isso, André, bom dia, como você está? Bom dia, Débora, bom dia a todos os nossos telespectadores. A entrevista do dia com o professor Paulo Robilotti aí, que vai falar para a gente aí o que poderia ser feito, o que deve ser feito a partir de agora. Vamos sim falar de culpados hoje, no dia de hoje aí, sobre a catástrofe que aconteceu aí no Rio Grande do Sul. Vamos falar também das negociações salariais, talvez é o melhor ponto do governo Lula, que continua um sucesso. Quase ninguém está tendo perdas salariais aí nesse momento. Nesse mês, por exemplo, 99% aí das negociações acima da inflação, mas vamos falar com mais detalhes daqui a pouco. Vamos falar também da indústria, que serão dados importantes da CNI, mas vamos já direto para a nossa agenda, né, porque tem bastante coisa aí hoje, né, e teve ontem a ata do FONC, né, então, mas tem coisas na agenda que tem potencial para melhorar, tem potencial aí para mexer nos mercados hoje também, né, Débora? Exatamente. Hoje saíram os dados preliminares de PMIs, então dos índices de gerente de compras, de uma forma geral ali na Europa. Então saiu a Alemanha, saiu o Reino Unido e zona do euro como um todo. Então a gente tem ali a primeira leitura ou a previsão ali da leitura final de maio para esses indicadores que mostram as atividades dos setores. O PMI dos Estados Unidos, ele saiu agora, então a gente não conseguiu compilar todos os índices dos gerentes de compras para trazer essa primeira leitura. Mas eu já até adianto que alguns indicadores dos Estados Unidos ficaram acima do esperado nessa primeira leitura ou nessa leitura preliminar de maio. A gente tem o PIB do primeiro trimestre da OCDE sendo divulgados às 7 da manhã, na verdade foram divulgados às 7 da manhã na França, e aqui saiu o IPCS semanal. Então, é uma agenda até mais esvaziada aí em relação a indicadores brasileiros. Saiu a sondagem da América Latina do segundo trimestre, a gente tem divulgação da decisão de política monetária na Turquia, hoje também foi divulgada às 8 horas da manhã. O México divulgou o seu PIB do primeiro trimestre e o Fed de Chicago ali trouxe o índice de atividade nacional, outro dado que deve ficar no radar junto aí é o dado que vocês estão vendo embaixo, que são os pedidos de auxílio-desemprego na semana até 18 de maio. Então, esses dados de atividade, dados de trabalho, estão sendo muito olhados aí pelo mercado, justamente tentando buscar alguma sinalização ou reforço das políticas monetárias dos Estados Unidos, e a gente vai falar bastante disso daqui a pouquinho. Às 10 horas saiu, como falei, o índice de confiança do empresariado industrial, o ICE de maio. A gente vai trazer quase um compilado aí desses dados da CNI para vocês. Como falei, agora saiu os dados dos Estados Unidos de índices de gerente de compras, estão mostrando ali a atividade dos setores de uma forma mais geral e de uma forma mais setorial mesmo. E aí a gente tem ali ao longo do dia, Departamento do Comércio mostrando as vendas de moradias novas nos Estados Unidos, e algo que também é muito esperado aí, 4 horas da tarde, presidente do Fed de Atlanta vai palestrar numa universidade hoje. Então, a gente tem aí uma centralidade nesse discurso do dirigente do Fed. Embora seja só como ele vem logo depois da atividade, de atividades ali, seja pelo PMI ou pelo Fed, pela medição de Chicago, a gente tem um dia que ele vai falar depois da ata do FONC e depois da divulgação desses dados. Então, acaba tendo um olhar mais próximo aí para a fala dele hoje. Então, essa é a nossa agenda aqui, um pouco mais esvaziada,
mas de uma forma geral, pensando em mundo, a gente tem um pouco mais de indicadores. Vamos para a nossa abertura de mercado, aqui a notícia que a gente sempre sugere toda manhã para vocês aí, para saber o que está acontecendo, né? Dia de mercado pós-decisão, pós-ata, né? Decisão já aconteceu faz um certo tempo, mas pós-ata do FONCA aí, com bastante possibilidade de se ter mexido bastante em diversos mercados, e a ASIA já fechou, então a gente já deve saber aí o que está acontecendo, né? Depois dessa ata aí, que foi bem dura, né, Débora? Exatamente. Eu vou começar pela ata do Comitê de Política Monetária dos Estados Unidos, o Comitê de Mercado Aberto, como eles chamam lá, o FONC, porque esse foi o assunto de ontem, né? Foi era o dado mais esperado, era a divulgação mais esperada também. Então, o mercado estava ali praticamente andando de lado há semanas, esperando a divulgação dessa ata e que ela pudesse sinalizar para alguma direção da condução de política monetária. Nesse intervalo, né, em que teve ali a reunião de política monetária dos Estados Unidos e a divulgação da ata, vários dirigentes do Banco Central acabaram falando no período. Então, a gente teve uma série de pronunciamentos que aconteceram logo depois da divulgação, na verdade, da reunião. E aí, a reunião aconteceu no dia 1º de maio, para quem lembra. E aí a gente teve essa série de dirigentes falando. E esses dirigentes, eles acabaram mostrando um posicionamento um pouco mais duro, um pouco mais rígido em relação à condução da política monetária e focaram muito no decréscimo lento da inflação nos Estados Unidos e uma possibilidade de chegar na meta no médio prazo, mas que esse processo pode demorar mais do que era esperado anteriormente em março, que foi a última reunião que tinha tido até então. E aí a ata vem e reforça todos esses pontos. Então a ata divulgada ontem, ela também teve esse tom mais rígido, esse tom mais duro e acabou jogando, né, se o mercado já estava recebendo vários baldes de água fria ao longo do tempo, ontem foi a última pá em cima da expectativa do mercado de que a gente pudesse ter mais de um corte nas taxas de juros dos Estados Unidos, até porque a ata sinalizou que pelo menos um corte possa acontecer nesse ano, mas alguns dirigentes na ata até sinalizam que se a inflação não colaborar, poderia ter aumento nos juros dos Estados Unidos, algo que tinha sido descartado pelo Jerome Powell logo depois da reunião de política monetária lá em maio. Então a gente tem lá no dia 1º de maio. Aí eu trouxe para vocês o monitoramento do CME Group e aqui é o monitoramento mesmo, tá? Então não é a gente que montou, esse aqui é como a gente olha para o monitoramento. E quando vocês estão vendo aí na tela, não sei se está pequenininho, mas tem uma primeira coluna que é now, né? Então que é agora, o que está acontecendo agora com as expectativas em relação aos juros dos Estados Unidos. A gente vê aqui no monitoramento que ainda tem uma expectativa majoritária de cortes para 18 de setembro, então a gente nem está olhando mais junho e julho, porque essas reuniões já estão quase dadas que vai ter manutenção, a probabilidade é quase de 99% de manutenção dos juros, então a gente está olhando já para setembro, então quase 3 reuniões para frente aí. E a gente está vendo, né, essa possibilidade majoritária. Mas como a gente viu ontem, ao longo das semanas e ao longo do mês, essa expectativa foi decaindo. E ontem, logo depois da divulgação da ata, ela ficou até num patamar menor do que está agora, em 49,4% de expectativa de 0,25 ponto percentual já em setembro. Então, qual que é a grande incerteza? Se o corte vai acontecer em setembro e se vai ser realmente só 0,25 ponto percentual. Então, se acontecer 0,25 ponto percentual em setembro, talvez não aconteçam outros cortes ao longo do ano. Ou podem ser postergados esses cortes, esse corte de 0,25 ponto percentual, que foi algo bem sinalizado na ata. Então, a gente tem uma política monetária ainda bem restritiva nos Estados Unidos, uma taxa de juros alta e sem muita perspectiva de cortes para esse ano. Para quem lembra, no fim do ano passado, a expectativa de corte era de 1,75 ponto percentual na taxa de juros e agora é só 25. Então, aqui a gente tem essa leitura do mercado da ata mais rígida e essa reação que fez ontem os rendimentos das Treasuries subirem muito, as bolsas caíram em bloco e a gente vê esse movimento um pouco mais estável hoje, mas ainda aparecendo tanto no monitoramento como na abertura dos mercados. Bem, isso daí fez com que a Ásia acordasse hoje meio que sem uma posição muito certa, né? Porque teve a Nvidia, a gente sabe que tem muitas bolsas muito fortes de tecnologia na Ásia, mas também jogou um balde de água fria em várias bolsas na Ásia, né? Você pode falar para a gente então um pouco aí de como está o mercado da Ásia agora, Débora? Quando a gente tem uma notícia dessa, eu vou até mudar aqui a minha tela para vocês, quando a gente tem uma notícia dessa, né, a gente acaba tendo uma diminuição do apetite pelo risco de uma forma global. E ontem as bolsas caíram em bloco,
mas hoje a gente vê a Ásia respondendo a esse fato que aconteceu ontem à tarde. Então, algumas bolsas, principalmente aquelas bolsas mais sensíveis à movimentação de juros, então bolsas que têm uma volatilidade maior, que oscilam mais, ou que têm essa sensibilidade maior, elas acabaram indo para o terreno negativo. O Nikkei 225, vocês podem ver aí, ficou no positivo hoje. Ele acabou tendo até um movimento mais descolado do mercado asiático. O Nikkei 225 estava apanhando há alguns dias, né? Para quem lembra, ele teve várias quedas consecutivas, então esse movimento vem como uma recuperação do mercado japonês de uma forma mais geral, mas a gente tem pontos importantes, né? Até que puxaram as bolsas asiáticas para cima. E um deles é o resultado da NVIDIA. A NVIDIA ela é uma empresa de chips e semicondutores, ela está ali muito presente na discussão de tecnologia e até no fornecimento dessa tecnologia para a inteligência artificial. Então, é uma empresa que está muito ali no radar do mercado e no radar de uma forma geral. E boa parte do mercado da NVIDIA é na Ásia. Então, um resultado muito positivo, ela teve ali uma alta de mais de 600% no lucro líquido, teve um resultado muito acima do esperado, muito disso vem do mercado asiático, porque é um mercado consumidor grande da NVIDIA. Então, a gente tem essa ligação aí entre a Ásia e a NVIDIA. E hoje, o Nikkei 225 se recupera e tem toda essa influência também do resultado da NVIDIA. Então, os mercados ficaram divididos hoje. Parte acabou respondendo mais ao tom mais rígido da ata do Fed e parte ficou mais animada aí com o resultado da NVIDIA, mostrando aí que, se não me engano, é 70% ali do faturamento da NVIDIA vem de mercados asiáticos. Então, mostrando ali esse fôlego do mercado asiático para as empresas de tecnologia, principalmente aí chips e semicondutores. Vamos falar um pouco das negociações salariais agora, Débora? Então, porque a gente teve os resultados das negociações salariais agora de abril, né? E a gente teve bons resultados aí nesse momento, aí mais uma vez bons resultados. 77% dos reajustes ocorreram acima da inflação. E se a gente for pegar o montante de reajustes que tiveram sucesso nesse momento, foram mais de 99%, porque a gente tem, então, que reajustes igual à inflação. A gente tem até, inclusive, vou mostrar o gráfico, né? Eu estou falando aqui os números sem mostrar o gráfico, temos os gráficos aqui para a gente mostrar, ó, que a gente teve que 76,7% dos reajustes acima da inflação, 22,2% igual à inflação, isso daí dá 98,9%, só 1,1% dos reajustes abaixo da inflação. A gente tem também 86,1% dos reajustes que já aconteceram nesse ano foram acima da inflação, 10,8% foi igual à inflação e só 3,2% dos reajustes foram abaixo da inflação. O que a gente tem aí nesse momento é justamente que um bom resultado aí a gente tem um bom resultado porque você tem um desemprego muito baixo. Os setores com maior organização trabalhista, que é, por exemplo, a indústria e o setor de serviços, têm resultados muito superiores se a gente for comparar, por exemplo, com o comércio, que tem menor organização trabalhista. A inflação baixa ajuda que o reajuste seja menor aí para a empresa, então a empresa cede mais fácil às exigências dos trabalhadores. Então todo esse cenário agora atual que a gente observa agora, ele acaba ajudando e acaba melhorando a situação aí da inflação, do reajuste brasileiro. Então a gente tem aí justamente um bom cenário aí nesse momento para a gente conseguir trabalhar aí para a gente conseguir aí ter aí esse sucesso aí que a gente está vendo. E são números que a gente não via aí desde o governo Dilma II, porque durante o governo Temer, governo Bolsonaro, o máximo que você tinha era 50%, 60% aí dos reajustes ocorrendo aí acima da inflação, com uma taxa grande de insucesso aí dessas negociações. Então voltamos àquele período, a gente está com números muito parecidos com o governo Lula II, que era por volta de 85% aí de sucesso dos reajustes. Então a gente está aí agora nesse bom momento. O convidado já está disponível aí, gente? A gente já pode chamar o convidado agora? Não podemos chamar... Ainda não podemos chamar o convidado agora. Então, Débora, vamos falar então um pouco da indústria? Vamos falar da indústria, porque hoje saiu a sondagem da CNI
E a gente teve alguns pontos interessantes aí nessa sondagem de abril, né? Então vocês estão vendo um gráfico aí na tela que é da própria CNI, né? E a gente tem uma linha de 50 aqui muito parecida com o PMI, né? Então a gente tem uma linha de 50 que acaba dividindo o aumento e a queda, né? Então, quando a gente tem queda na evolução ou aumento na evolução aqui da produção industrial, quando a gente tem esse avanço ou quando a gente tem recuo na produção industrial e no número de empregados. E a gente vê que em abril, né, que é o último dado que vocês estão vendo aí na tela, a gente teve uma evolução da produção industrial, então um aumento da produção industrial e um aumento dos empregados em abril, né? Então, a gente teve 2 indicadores interessantes subindo nesse mês, ficando acima desse patamar de 50, e a gente tem um ponto até que normalmente, né, tem uma sazonalidade em abril, então a gente tem uma possibilidade de ter números melhores em abril, mas não só isso, né? Então, não foi só essa sazonalidade que favoreceu essa evolução da produção industrial e dos empregados. A gente teve uma qualidade também mais interessante dessa composição e desse olhar da CNI, que vem principalmente de expectativas, e a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas no próximo gráfico, a gente tem ali uma demonstração de como é que está a utilização da capacidade instalada. Então, a gente tem também um aumento, se a gente olhar aí, né, nessa linha azul, que é 2024, por isso que ela para em abril, a gente teve um aumento ali, chegou a 70% desse uso da capacidade instalada da indústria. A gente ainda está usando, né, a gente vê esse dado também quando olha aquela medição da FGV, então quanto da capacidade da indústria está sendo usada nesse momento. A gente vê que em 2024, o mês de abril foi o melhor percentual de uso dessa capacidade instalada, chegando a patamares mais interessantes, aí até se aproximando do final, né, de 2022, que foi um pico, mas chegando aqui, né, no patamar de 2021, que foi junho, a gente está melhorando essa utilização média da capacidade instalada da indústria. E aí o terceiro gráfico que eu separei para vocês é um gráfico que mostra a evolução das expectativas e da intenção de investimento. No Brasil, a média histórica da intenção de investimento é 51,9 pontos. E a gente está operando acima dessa média histórica há algum tempo, né? Então, se a gente olhar ali em maio de 2021, a gente estava acima dessa média, a gente se aproxima da média ali em maio de 2023, então, né, mostrando quase um toque na média, e a partir daí, né, então do último ano para cá, a gente vê essa intenção de investimento na indústria aumentando e as expectativas melhorando também. Então, por mais que a gente tenha uma certa sazonalidade em abril na produção industrial, a gente tem uma expectativa muito positiva para a indústria, pelo menos vinda dessa medição da CNI, mostrando aí uma intenção de investimento bem acima da média e acima também do patamar de 50 pontos, mostrando aí uma perspectiva bem positiva para a nossa indústria. Vamos agora falar com o nosso convidado aí, o professor Paulo... Desculpa aí, perdão, esqueci seu sobrenome. Professor Paulo Robilotti, perdão aí, gente, desculpa aí. É professor, estudou comigo, inclusive, você vê, a gente esquece o nome das pessoas aí, a gente Unicamp, PUC São Paulo, professor da SPM, doutor pela Unicamp, que nem eu. Então, bom dia, tudo bem com você? Tudo bem, André, como é que você está? Tô ótimo. Vamos falar um pouco então que a gente estava conversando aí, né, essa semana aí sobre questões de políticas públicas, né, para tentar amenizar a questão de catástrofe. A gente viu no Rio Grande do Sul que realmente foi tudo feito muito errado na questão aí de amenizar as catástrofes, né? Você pode dar, vamos lá, assim, seus 2 centavos, seu pitaco aí em relação a tudo isso? Bem, André, o que acontece é o seguinte, essa questão do Rio Grande do Sul coloca em relevo um ponto que a gente precisa atacar de uma maneira estrutural, né? Recentemente a gente teve notícia de que houve um relatório aí que caiu nas mãos do Ministério do Meio Ambiente em 2015, né, ali nas mãos da então presidente Dilma Rousseff, e que o relatório foi considerado alarmista e que houve uma negligência em não levar em consideração o que esse alerta estava apontando, né, que eram desastres
que vieram no sentido do que ocorreu, que é enchentes, secas, extremas, enfim, condições climáticas muito adversas, trazendo prejuízos à sociedade, à economia, ao meio ambiente como um todo. Né? O que coloca em relevo ali é o seguinte, né? Quando a gente fala desse setor público, ou fala de cenários futuros, é muito comum, até nós economistas, trabalharmos basicamente com um cenário e outros cenários girarem ao redor deste cenário, que é um cenário base. No fundo, estamos trabalhando apenas com um cenário. Né? E tem um problema enorme quando a gente trabalha conceitualmente qualitativa com um cenário apenas, né? E faz só apenas alterações de números, né, quantitativas ali nos demais cenários. É que você não gera uma capacidade de antever. Né? Esses relatórios trabalharam com um cenário apenas e foi alarmista, né? Pontuou uma possibilidade futura, e dentro disso, o que a presidente naquela época fez? Né? Qual que foi a tomada de decisão? Foi, de certa forma, engavetar isso. A gente tem que lembrar que estava num processo de gestão de crise. E todo mundo falando aí que isso foi uma medida completamente irresponsável. A minha provocação é a seguinte: até que ponto o setor público ele tem condições de fato antever cenários diferentes e criar estratégias distintas? Porque o que a gente vê no Brasil ainda é um setor público muito engessado, que não tem técnicas mais modernas de gestão. Por exemplo, na Inglaterra, todo o setor público inglês trabalha nas altas cúpulas com vários cenários possíveis. Eles trabalham não é previsão, na verdade, né? É antecipação. E quando a gente trabalha com antecipação, a gente não está preocupado em cravar cenários, a gente está mais preocupado em orientar possibilidades. E quando a gente orienta possibilidades, a gente cria políticas públicas antecipantes. E quando a gente cria políticas públicas antecipantes, a gente cria uma sinergia e uma capacidade de trazer medidas de contingência mais rápidas. Né? Então, neste processo, o que a gente viu? A gente viu que, naquele momento, o setor público não estava ágil para antever e se adaptar a uma situação dessa, como nos governos seguintes também a gente não viu a construção dessa competência. E a gente não vê ainda. A gente está vendo uma política, uma resposta precisa, forte, pontual da esfera federal, no que compete aí ao auxílio, né, da reconstrução da calamidade que assola o Rio Grande do Sul, mas ainda a gente não vê um setor público que olha para frente e fala, olha, quais são as possibilidades, quais são os cenários possíveis daqui 10 anos, para onde nós caminharemos. Não adianta nada eu virar para mostrar um cenário alarmista, trabalhar com um cenário só e esperar que isso aconteça, porque o futuro é incerto. Poderia não ter acontecido, ou poderia ter acontecido daqui 10 anos, daqui 5 anos. Né? A gente tem que esperar pelo pior, sempre. Mas a gente precisa trabalhar com vários cenários e propor medidas na carteira, sabe, na manga, várias políticas públicas emergenciais que podem afastar esse cenário, evitar que, se o cenário provável é que isso ocorra no horizonte de 5 anos, 6, 7 anos, a gente empurre isso para pelo menos 15 anos, a gente empurre para 20 anos. Isso. O que deve ser feito hoje? Então, quando a gente fala em cenários, em foresight, a gente está falando basicamente de possibilidades futuras, mas de uma capacidade de resposta no hoje. Né? E é o que falta hoje. Então, a gente vê governos de Singapura, a gente vê a União Europeia de um modo geral, muito mais atentas a isso, internalizando essas formas de ver o setor público do que esta forma que a gente tem visto hoje, que é basicamente administrar crise ex post, depois que elas aconteceram. Será que a gente não deveria estar um pouco à frente disso tudo,
de maneira estratégica. Não adianta nada, no meio de uma crise, a presidente, naquele momento, enfrentando, administrando a sua sobrevivência, vem um relatório alarmista desse, você é CEO de uma empresa, está na mesma situação, o que você vai fazer? Você vai engavetar a coisa, você não vai olhar para aquilo, porque aquilo não é a crise daquele momento. Da mesma forma, Eduardo Leite tem a sua parcela de culpa porque faltou fazer o mínimo ali, que é a manutenção daquelas bombas, né? Mas a gente sabe que o Rio Grande do Sul ele é um estado bem endividado, né? Ou seja, também tem lá suas gestões de crise de curto prazo. A pergunta que a gente coloca é: será que esse paradigma que a gente olha só responsabilidade fiscal também não deve ser revisto? Será que a política pública não deve ser guiada por outros nortes? Que antecipe, que a gente construa de fato uma sociedade futura, que seja mais orgânica para todos, né? Então, esses pontos que a gente vê, o André, que precisam assim ser refundados, o setor público como um todo. Cara, queria agradecer muito a sua participação hoje aí no programa. Eu sei que você tem horário, tem que sair agora, vai ter mais uma prova ou aula, não sei agora qual que era o seu próximo compromisso, mas a vida de professor é assim mesmo. Eu posso mais 2 minutos, André, mais 2 minutos. Se tiver alguma questão, eu posso responder. A gente tem que passar para o próximo programa também, né? Então, infelizmente, a gente já também está com o tempo curto, mas queria agradecer e só você passar a palavra para você se despedir, então, da nossa audiência. Imagina, que é isso. Eu agradeço o convite aqui, aos ouvintes que nos assistem. Desejo a todos aí um bom dia. Obrigado aí, viu, Paulo? E, gente, vocês sabem que a gente está em 2 anos de CL, a gente está com um monte de coisa aí vendendo, está com um monte de coisa aí de novidade essa semana, tem bate-papo essa semana. Hoje é a Cristina Serra com o Jorge Misael e também a gente quer ressaltar aqui o lançamento aí do dossiê Marielle, exclusivo para os assinantes, que tem muita coisa boa nesse dossiê aí, que você tem vários jornalistas importantes que participaram de todo esse processo aí, falando um pouco de como foi tudo isso. Além de tudo, tem a lojinha Sou ICL, vocês estão vendo eu com a camiseta aí do Eduardo Moreira e a Débora aí com a sua camiseta do ICL. Então, gente, quem quiser aí, já entra na lojinha do ICL, que vale muito a pena. E agora, vamos passar para os rolezeiros, já que os rolezeiros devem estar aí ansiosos, né? Sempre tem rolezeiros no chat que já estão ansiosos, então vocês ficam agora com o rolê. A gente volta amanhã para trazer novas atualizações do mercado, da economia de uma forma geral, coisas que impactam no nosso bolso. Então amanhã a gente está de volta, ficamos por aqui. Um beijo para vocês, até! Até amanhã, gente, tchau, tchau. Essa é a desculpa que todo líder de tecnologia, de Mark Zuckerberg a Steve Jobs, a Bill Gates, a Peter Thiel e a Elon Musk, de alguma forma usou, certo? Todos eles se envolvem nessa retórica de que estamos aqui para ajudá-los e que vocês deveriam nos deixar em paz. A suposta magia dessas tecnologias é o produto de nossa própria atividade social, é o produto de nossas próprias contribuições. Elas estão fazendo o que podem para dificultar ainda mais o acompanhamento das atividades. Eles estão deliberadamente produzindo ignorância. Eles estão deliberadamente fazendo tudo o que podem para garantir que não entendamos o que eles realmente fazem.